Nosso universo é cheio de mistérios, alguns cósmicos, outros aninhados silenciosamente em nossas casas. Eles não gritam, eles sussurram, esperando que a gente perceba quando o comum se torna estranho. Esses enigmas desafiam não só nosso intelecto, mas nossa compreensão da própria realidade. Pense no humilde relógio, uma ferramenta que criamos para trazer ordem ao caos, para medir a marcha implacável do tempo. Tic, tac, cada som nos assegura que o tempo avança, que a vida é previsível. Mas e se esse símbolo de certeza de repente quebrar suas próprias regras? E se um relógio parar, não por bateria fraca, mas por uma razão que nos gela a espinha? Ao longo de séculos e culturas, pessoas relataram relógios parando no exato momento em que seus donos morrem. É falha mecânica, uma pegadinha da memória ou algo mais? Uma mensagem do além? Esta não é apenas uma história sobre relógios, mas sobre tempo, morte e as forças invisíveis que podem uni-los. Vamos explorar histórias de presidentes a fazendeiros e evidências que sugerem uma conexão mais profunda do que podemos explicar. Suspenda sua descrença e considere: será que o universo se comunica de maneiras que estamos apenas começando a entender? As histórias estão por toda parte, tecidas nas histórias de família e sussurradas como lendas. A morte de Abraham Lincoln. O relógio da Casa Branca parou no momento em que ele morreu. Coincidência? Ou o relógio de uma nação lamentando seu líder? Numa vila francesa, o relógio de uma mãe parou na hora em que seu filho morreu na guerra. Em Chicago, um paramédico encontrou o relógio de uma vítima congelado na hora de um acidente fatal. De grandes pêndulos a relógios digitais, o padrão se repete. Uma vida termina e um relógio para. Seriam apenas coincidências ou uma manifestação física do último momento da vida, uma ondulação no próprio tempo? O enigma cresce a cada história, desafiando-nos a olhar mais fundo. A ciência exige evidências e explicações racionais. A resposta mais simples é coincidência. Bilhões de relógios, milhões de mortes. E às vezes, o timing se alinha. Nossas mentes, buscando sentido na dor, podem ver padrões onde não existem. Alguns cientistas especulam sobre surtos eletromagnéticos na morte que perturbam relógios próximos, ou até mesmo o emaranhamento quântico entre uma pessoa e um objeto querido. Essas ideias esticam os limites da ciência conhecida, mas o fenômeno permanece não comprovado e imprevisível. As anedotas são muitas, mas experimentos controlados são impossíveis. A ciência pode explicar como os relógios param, mas não por que às vezes param em momentos tão significativos. O mistério perdura, pairando na linha entre o observável e o improvável. Onde a ciência busca leis, a espiritualidade busca significado. Muitas tradições veem um relógio parando na morte como um sinal, uma mensagem final da alma. Acredita-se que a força vital, ou alma, anime o corpo e talvez sintonize objetos próximos a nós. Na morte, essa energia parte, sobrecarregando o relógio com o qual estava sincronizada, congelando seus ponteiros enquanto a alma segue em frente. Nessa visão, o silêncio do relógio espelha a quietude do corpo, um marcador sagrado de transição. O tempo, para a alma, é uma ilusão. O relógio parado marca o retorno da alma à atemporalidade. Para os entes queridos, é um sinal reconfortante, uma assinatura final, uma mensagem que diz: estou livre. O relógio parado se torna um artefato querido, um testemunho silencioso da crença de que a morte é uma porta, não um fim. O mistério do relógio que ecoa crenças antigas. Os egípcios viam a jornada do sol como uma metáfora para a vida, morte e renascimento. Muitas culturas indígenas veem o tempo como cíclico, não linear. A morte é um retorno ao grande ciclo. As moiras da mitologia grega mediam e cortavam o fio da vida, determinando seu comprimento. Um relógio parando na morte seria visto como o momento em que o fio é cortado,
uma manifestação literal do destino. Essas perspectivas mostram nossa busca contínua para encontrar significado na relação entre nossas vidas e o fluxo do tempo. O relógio parado é folclore moderno, uma nova maneira de uma ideia antiga se manifestar, que nosso momento final é uma sincronização profunda com o universo. Algumas histórias desafiam toda a explicação, tornando-se lenda. Em 1923, em Ohio, Elias Harrison, um colecionador de relógios, morreu enquanto dormia. Naquela manhã, os relógios em toda a fazenda Harrison, relógios de chão, relógios de lareira, até a bateria, pararam minutos após sua morte. 15 dos 17 relógios congelaram entre 4h15 e 4h20 da manhã, a hora estimada em que Elias faleceu. Os dois que continuaram a funcionar estavam em um celeiro distante. Um relojoeiro não encontrou causa mecânica. Os relógios eram de tipos e idades diferentes. Nenhum terremoto, nenhuma sobrecarga de energia, nenhuma explicação lógica. A família nunca reiniciou os relógios. Eles permanecem silenciosos, um testemunho congelado daquela manhã. Os relógios Harrison são um mistério que a ciência e a lógica nunca resolveram. Às vezes, os objetos mais comuns se tornam os guardiões dos nossos maiores enigmas. O que o relógio que para nos ensina? Não respostas, mas humildade. Em um mundo de explicações, alguns mistérios persistem, lembrando-nos de nossos limites. O enigma nos humilha, sugerindo que o tempo é mais misterioso do que imaginamos. Não é uma falha da ciência, mas um convite à admiração. Tais mistérios mantêm a curiosidade viva, nos impulsionando a questionar o que sabemos. A consciência poderia afetar o mundo? Existe uma energia não descoberta? Mente e matéria são realmente separadas? Essas perguntas nos lembram que somos parte de algo maior. O relógio que para não é apenas sobre tempo e morte, é sobre a natureza do próprio mistério. Então, chegamos ao fim da nossa jornada, diante desse enigma silencioso. Exploramos história, ciência, espiritualidade e cultura, tudo girando em torno da mesma pergunta. Essas histórias são coincidências notáveis? Ou existe uma conexão oculta? Talvez os relógios quebrem e as pessoas morram. E às vezes, o tempo se sobreponha. Ou talvez, só talvez, haja um sussurro de uma lei que ainda não entendemos. Um sinal final de que uma vida importou. A resposta não é final. É uma conversa que cada um de nós deve ter consigo mesmo. O relógio que para é uma coincidência? Ou um eco silencioso do além? A resposta, talvez, esteja dentro de nós.